Vamos aplaudi-lo, irmãos, com toda a fé. Glória a Deus. Amém. Boa noite. Vamos sentar. Seja bem-vindo à casa de Deus. Eu creio que você tenha feito a Deus uma oração, tenha falado com Ele. Agora é importante abrir o coração para a palavra de Deus. Esse é o nosso terceiro culto. Tivemos reuniões abençoadas hoje. Vamos ter mais uma agora, eu creio. E quando é que a reunião é abençoada? Eu costumo dizer, irmão, que nós podíamos fazer aqui um show. Podíamos fazer você chorar, podíamos fazer você rir, enfim, podíamos fazer muita coisa. Mas se a palavra de Deus não falar ao seu coração, esse não foi um encontro abençoado. O encontro abençoado que temos com Deus é quando abrimos o coração para a palavra dele e ele então consegue nos orientar, nos dar direção, consegue nos ensinar a palavra. Esse culto foi abençoado por Deus. E estamos falando hoje de 7 conselhos do Espírito Santo para todo filho de Deus. E é importante nós abrirmos a nossa vida, ou nós recebemos, o conselho de Deus. Todo conselho da parte de Deus, ele vai nos fazer andar em comunhão com Deus. O conselho de Deus nos faz viver em paz e alcançar a vitória. Então precisamos desses conselhos para a nossa vida. O conselho do homem ajuda pouco, irmão. E a minha mãe costumava dizer que se conselho fosse bom não era dado, Já ouviu esse ditado ou não? Se conselho fosse bom, seria vendido. Mas o conselho de Deus é de graça para nós e sempre vai nos abençoar. Primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 5. Você trouxe a sua Bíblia? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 16 em diante. São 7 conselhos importantes aqui, que vão nos ajudar. Qualquer dúvida que você tiver, a nossa equipe de obreiros está aí para te orientar, para ajudar você. Em nome de Jesus. Ele diz aqui, primeiro conselho então para nós: regozijai-vos sempre. Esse é o primeiro conselho de Deus. Essa palavra regozijar, irmão, o primeiro significado dela é alegrar. Então, os filhos de Deus, nós filhos de Deus, temos o mandamento, irmão, de nos alegrar sempre. Isso não importa as circunstâncias ou a fase da vida que nós estivemos vivendo. Por quê? Porque eu não tenho que me alegrar naquilo que é natural, naquilo que é normal. Às vezes nós estamos vivendo dias, enfrentando uma fase que, humanamente falando, nós não temos motivo nenhum para nos alegrar. Humanamente falando, não há motivo nenhum para sorrir, irmão. Mas, quando a palavra de Deus fala ao nosso coração, ela nos alegra. Então veja, nós temos o mandamento de Deus, de nos alegrar sempre na promessa de Deus. Quando Deus nos dá a palavra de Deus nos alegra. Agora depende de nós. Você recebeu a palavra, deixa a palavra de Deus alegrar o seu coração. Ainda que você esteja enfrentando uma tormenta, uma tempestade, uma luta, um momento difícil, deixa a palavra de Deus falar ao seu coração e alegrar o seu coração. A palavra de Deus sempre vai lhe mostrar o caminho. E Deus ainda diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, o primeiro conselho que Ele lhe dá: se alegre sempre. Ainda que as coisas estejam difíceis para você, irmão, não dê ao diabo, não dê ao inimigo o gostinho, a alegria de entristecer o seu coração, de ver você se abater. Temos de nos alegrar sempre. Há um outro significado também da palavra regozijar, que eu estou comentando, que é contentar-se. Regozijar significa também se contentar. E a falta de contentamento é o motivo, irmão, de muitas pessoas viverem sempre chateadas e tristes. A falta de contentamento faz com que a pessoa não se alegre nunca. O que não tem contentamento é a pessoa que nunca está contente com nada. E nós conhecemos muita gente desse jeito. Tudo que a pessoa tem não está bom. Vamos dizer aí, ela olha para a casa dela e diz: não, mas eu queria uma casa melhor. E nem agradece a Deus pelo que ela tem. Não, pastor, mas eu queria um carro melhor que esse. Amém. Mas se contente, seja uma pessoa grata e feliz por aquilo que hoje você tem. Tenha contentamento no coração. A pessoa que vai trabalhar, irmão, não gosta do emprego, não, pastor, misericórdia, esse negócio aqui não vai para frente, meu querido, tenha contentamento no coração. Pode ser que o que você vive hoje, o que você tem hoje, não seja o que você gostaria de ter, nem o que você gostaria de viver, mas temos de ser gratos a Deus por aquilo que Ele tem nos dado.
Então o filho de Deus tem que se alegrar e ter contentamento. Agora, uma observação que eu quero fazer, irmão. Contentamento é diferente de comodismo. São duas coisas diferentes. Estar contente com aquilo que eu tenho é uma coisa, me acomodar a ela é outra. Às vezes a fase não é boa, mas não quer dizer que eu tenho que aprender a viver no fracasso, no problema. Não quer dizer que eu tenho que aprender a viver naquela situação. Pelo contrário, eu sou grato a Deus pelo que Ele tem me dado, mas eu luto, eu oro a Deus, me esforço, eu busco a Deus para ir além, para que a promessa de Deus, da prosperidade, da vitória que Ele tem para mim, venha se cumprir na minha vida, em nome de Jesus. Então o primeiro conselho de Deus é esse: regozijai-vos sempre, tenha contentamento no seu coração e deixe a palavra de Deus te alegrar, em nome de Jesus. Segundo, voltando aqui para a Bíblia, orai sem cessar. Então é outro conselho que nós temos de Deus. Eu tenho explicado que orar sem cessar não é fazer como algumas pessoas que nós conhecemos, nós vemos. Às vezes parece até que a pessoa tem um certo problema, né? Ele vive sempre falando baixinho para os cantos. Já viu isso? Não? Não quer dizer que nós temos que orar 24 horas por dia, irmão. Primeira coisa. Eu não teria essa condição. Diante de Deus estou lhe dizendo. Você tem condição de orar 24 horas por dia? Você não trabalha. O que mais? Você não faz mais nada. Será que é isso que Deus está dizendo? Não é, irmão. Orar sem cessar, não é isso. Temos de orar. E há tempo para tudo, na verdade, né? Nem eu falei lá, né? Eu dei o exemplo de um rapaz, uma ocasião, de um grupo de louvor que nós tínhamos na igreja. E eu estava dando uma palavra para eles, e aí ele virava para o lado de vez em quando e fazia assim. Já viu alguém assim? Não, tomara que você nunca não conheça. E é chato, irmão. Você está conversando com ele e virar para o lado. Eu falei, irmão, o que está acontecendo? Tem algum problema? Não, pastor, eu estou orando. Eu falei, amigo, você está orando. Eu estou dando para vocês uma palavra. A Bíblia diz que há tempo para tudo. É ou não é verdade? Então tem tempo de orar e tempo de ouvir. Em relação às coisas de Deus. Não está escrito isso na Bíblia, eu estou lhe dizendo. Há tempo para tudo. Então tem o tempo que eu oro, tem o tempo que eu paro para escutar, irmão. O exemplo que eu tenho dado aqui é o culto. E muitas vezes nós vemos isso. O culto começa às 19 horas, 7 horas. Dá um exemplo aqui, clássico. Aí a pessoa chega, olhei no relógio, vou falar essa hora então, 19h40. Ele está 40 minutos atrasado, aí o pastor já está pregando. E quantas vezes eu vejo isso? Em vez da pessoa parar para ouvir, o que ela faz? Dobra os joelhos e vai orar. E eu vi uma pessoa fazer isso uma vez, mas chegou no culto, aqui 40 minutos, eu falei atrasado, esse chegou quase 1 hora. Eu estava já do meio para o final da mensagem. Aí ele dobrou os joelhos, orou lá, ficou orando. Na hora que eu disse, vamos orar, ele levantou. E eu falei, não adianta, irmão, essa vinda da pessoa à igreja produziu fruto na vida dela? Eu creio que não. Por quê? Porque a intenção de estarmos na casa de Deus é ouvir o que Deus tem para falar, é orar também, mas também o mais importante é receber a palavra de Deus, e a pessoa não fez. Há tempo para tudo. Há o tempo que eu oro, o tempo que eu ouço. Então o que Deus quer dizer aqui para nós, pastor? Se o senhor está dizendo que eu não tenho que ficar orando o tempo todo, 24 horas por dia, o bom seria que pudéssemos intensificar a nossa vida de oração, mas não as 24 horas do dia, nós não temos essa condição. Mas orar sem cessar significa que nós temos de andar sempre ligados com a palavra de Deus, em condição de orar quando for necessário, de invocar o poder de Deus quando for necessário e receber a bênção de Deus em nome de Jesus. Então 2 conselhos nós já aprendemos: nos alegrar sempre. Segundo, ande preparado, ande ligado com Deus, orai sem cessar. Terceiro, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então o terceiro conselho, em tudo dai graças. Então o senhor quer dizer que eu tenho que dar graças a Deus pelo problema? Não. Dar graças a Deus por uma doença? Também não. Tem gente que às vezes faz isso, né? Oh Deus, eu te dou graças por essa luta. Ué, mas será que é de coração isso, irmão? Faz parte dos seus planos passar por uma provação? Não é o que você deseja. A provação vem de Deus? Também não vem. Então não tem que dar graça por algo que não vem de Deus. Mas pastor, não estou entendendo.
O senhor acabou de falar que eu tenho que dar graças em tudo. Sim, mas por quê? Não pela enfermidade, mas dar graças a Deus pela palavra dele que diz que pelas feridas de Jesus eu fui sarado. É diferente. Em tudo dai graças. Comece, para começar aqui, esse entendimento, né, irmão? Comece o dia dando graças a Deus, irmão. Não é pequeno o número de pessoas que já saem de casa de manhã aborrecido, irmão. Olha no trânsito quando você sai de manhã, você já reparou isso, irmão? O que é de gente nervosa que você encontra na rua? Verdade, irmão. Você tem que tomar cuidado, se você apanha na rua, irmão. Já logo cedo. A pessoa já sai aborrecido, já chega no trabalho aborrecido, briga com um, briga com outro. Olha que dia que a pessoa vai ter, irmão. Domingo passado foi o dia do trabalho, né? Eu falei bastante disso. Aí eu comentei um caso que eu vi uma vez um palestrante dizer, bem conhecido aí. E ele fala que tem gente que já começa o dia mal. Por quê? Ele se apronta para ir para o trabalho, toma café, aí ele olha para a mulher assim e diz para ela: estou indo bem, estou indo para a guerra. Você vai para a guerra não é coisa boa, irmão. Você já vai preparado para ter um dia ruim. Não é verdade? Começa o dia dando graças a Deus. Meu Deus, muito obrigado por esse dia. Eu creio que esse é o dia que o Senhor fez para me abençoar. O salmista não falou? Esse é o dia que fez o Senhor. Nos alegremos, nos regozijemos nele. Nesse dia, se alegre no dia que Deus te deu, irmão. Mais um dia de trabalho. Se a gente for parar para pensar num lado mais racional, quantas pessoas gostariam de ter o emprego que você tem, irmão? O senhor não sabe o que eu faço, não importa. Tem muita gente hoje dizendo, irmão, gente com formação acadêmica, gente com mestrado, doutorado, e ele está dizendo: eu pego o que aparecer, não importa o que seja, e a pessoa está desprezando o que tem. Olha que coisa terrível isso. Em tudo dai graças. Deus, obrigado pelo meu trabalho, obrigado, meu Deus, por este dia, obrigado pelo meu filho, pela minha família. Obrigado, meu Deus, porque pela sua palavra eu sou mais que vencedor. Não olhe para o seu corpo: mas tem uma doença. Não importa, obrigado, meu Deus, porque eu já venci essa doença. Eu te dou graças, porque pelas suas feridas, a sua palavra diz que pelas feridas do Senhor eu já fui curado. Em tudo dai graças. Mas pela palavra de Deus, irmão, por aquilo que Deus fala na palavra dele, nunca jamais, por problema nenhum. Dê graças a Deus pela sua família, pelo seu trabalho. A minha escola, pastor, Deus me livre. Não, vai para a escola agradecendo a Deus. O Senhor está me dando uma oportunidade. Em tudo dai graças. Continuando aqui os conselhos de Deus para nós. Estamos no quarto já, né? Versículo 19. Não extingais o espírito. Outro conselho importante, irmão. Para quem quer ter comunhão com Deus, viver em paz, alcançar a vitória, são conselhos importantes. Não extingais o espírito. Quando a gente fala dessa palavra, extinguir, né? Você fala de um incêndio, de um fogo. Irmão, não deixe a chama do Espírito Santo, está em letra maiúscula aqui, o Espírito de Deus, se apagar. Onde essa chama está acesa? Está acesa na igreja, pastor, engano seu. Está acesa na minha família, engano seu. Essa chama está acesa dentro de você. Não deixe essa chama se apagar. Ela tem que permanecer sempre acesa. Há uma alegoria que nós podemos usar, irmão, lá do Antigo Testamento, que a Bíblia fala que havia no santuário uma lâmpada, né, queimando. E essa lâmpada tinha um azeite próprio para ela, tinha que sempre estar acesa essa lâmpada, ela não podia se apagar. Irmão, seu corpo é templo do Espírito Santo, a Bíblia diz, e no seu coração, a lâmpada do Espírito sempre tem que estar acesa, ela não pode se extinguir, ela não pode se apagar. Mas ele está dizendo para nós não fazermos isso. Quando é que eu deixo a chama de Deus se apagar, o brilho de Deus se apagar? Quando eu não ando em comunhão com Deus, irmão, pela palavra e pela oração, a chama do Espírito Santo se apaga dentro de mim. O que mantém a chama do Espírito Santo acesa em nós é comunhão com Deus, através de praticar a palavra, porque dizer que eu tenho comunhão com Deus e não praticar a palavra, eu não tenho comunhão com nada, é mentira. Eu não queria usar essa palavra, mas não tem outra.
É mentiroso o que diz que tem comunhão com Deus e não pratica a palavra. Então eu tenho que manter a comunhão com Deus pela palavra e pela oração. A chama do Espírito Santo vai estar sempre acesa em nome de Jesus. Não extingais o Espírito. O que mais? Versículo 20. Não desprezeis as profecias. Quais são as profecias? Nós confundimos hoje, nós não, né? Tem gente que acha que profecia o profeta é aquela pessoa que adivinha o futuro do outro. Tem gente que gosta de bancar o profeta às vezes, né? A gente tem até que tomar cuidado com isso, irmão. Com certas palavras, né, que a gente ouve. Ah, Deus está me mandando dizer, mas Deus mandou dizer mesmo, irmão. Cuidado. Quando Deus manda dizer, Ele está dentro da palavra dEle. A profecia do Novo Testamento é a revelação da palavra de Deus. É a palavra de Deus revelada pela pregação do Evangelho, né? É a palavra que é pregada e se revela ao nosso coração. Então, aquilo que a palavra de Deus falou conosco, não é para ser desprezado. Aquela palavra que me levanta, que me alegra, que fala da minha vitória, que fala da minha cura, que fala do meu milagre, nós gostamos muito de ouvir isso, irmão. Que fala que eu vou ser cheio de Deus, eu vou vencer a batalha, a pessoa já começa a orar, irmão, já pula, tem gente que começa a dar glória a Deus, mas quando é uma palavra de repreensão, muitas vezes nós não nos alegramos com ela. Não despreze a profecia. Deus lhe deu uma palavra, não despreze. Mas quando é que eu desprezo a palavra? Não é quando eu zombo dela, quando eu digo que eu não creio, ninguém faz isso, irmão. Mas quando nós não executamos a palavra de Deus que foi revelada a nós, desprezamos a profecia. Outro conselho importante: examinai tudo. São 7, né? Estamos no 5º já, ou no 6º agora, perdão. Examinai tudo, retende o bem. Uma coisa nós temos de aprender a fazer, irmão, nos dias que temos vivido, dias de informações, ou informação fácil e rápida. Você ouve muita coisa. A Bíblia diz: examine tudo, retenha o bem. Isso serve para a nossa vida cotidiana. Examine toda a informação, tudo que se fala, mas não fique trazendo tudo para a sua vida. Ouça, tudo que se fala, ouça as informações, mas não traga tudo para a sua vida. Examine, retenha o que é bom. Mas infelizmente, tem muito filho de Deus, irmão, armazenando lixo na sua vida. Não há outra definição. Coisas que não servem para nada, e a pessoa vai guardando aquilo lá no coração. Tem gente que tem esse hábito, alguém já disse que é um distúrbio, né? Eu acredito que seja. A pessoa ir acumulando as coisas, irmão. Eu vi um programa desses de televisão, um tempo atrás, e um programa americano, o pessoal faz muito programa sobre essas coisas, deve ser um problema recorrente ali. Irmão, a casa da pessoa tinha tudo que você imaginava, irmão. As pessoas, para entrarem naquela casa, tinham que colocar uma máscara que não aguentava o cheiro que tinha dentro da casa da pessoa, de tanto lixo, de coisa velha, de coisa estragada, acumulada dentro da casa da pessoa. Irmão, o coração de muita gente vai ficando desse jeito. A pessoa pega tudo que é informação, pega tudo que ela ouve e vai trazendo para a vida dela. Cuidado, meu irmão. A Bíblia diz: examine tudo. E o que eu tenho que reter? O que é bom. Leia de novo aí. Examinai tudo, retende o bem. Até aquilo que parece ser ungido. Examine. Aquilo que parece até de Deus. Examine tudo. Está dentro da palavra? Você guarda. Não está? Você lança fora. Retenha o bem. Retenha aquilo que serve, que é proveitoso para edificação. Tanto a sua edificação material, profissional, intelectual, que vai te acrescentar alguma coisa boa, é lógico. Isso você retém. E espiritual. É o que eu tenho que reter. O restante você joga fora, irmão. Ficar colocando lixo no coração, coisa que não vai te ajudar, coisa que é contrária à palavra de Deus.
informações que nós recebemos hoje que fere abertamente a palavra, e às vezes a pessoa vai colocando aquilo no coração. Ah, pastor, mas todo mundo fala isso, todo mundo pensa assim, todo mundo faz isso, mas eu não sou todo mundo, eu sou de Deus. Eu tenho que guardar no coração aquilo que vem de Deus, irmão, e praticar aquilo que vem de Deus, porque vai chegar uma hora, irmão, que todo esse lixo que tem no coração, desculpe eu estar usando essa palavra, você entendeu o que eu quis dizer, né? Aquilo que não é bom, que vai sendo guardado no coração, vai chegar uma hora que isso vai trazer um problema muito sério, irmão. A pessoa morar numa casa cheia de lixo, uma hora dessa vai ficar doente. Uma hora dessa vai ter um problema. Isso acontece com muita gente. A pessoa vai trazendo tudo para a vida dela. Dali a pouco ela está desviada, está caído. Dali a pouco ela está revoltada. Dali a pouco ela está cheia de pensamentos que só destroem, que não servem para a vida dela. Então precisamos examinar todas as coisas e reter o bem. Último deles aqui, versículo 22. Abstende-vos de toda a aparência do mal. É outra coisa. O mal tem várias aparências, irmão. Tem aparência até de coisa boa. A Bíblia fala que nós não devemos nem nos admirar dessas coisas. Por quê? O próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Você já leu isso na Bíblia? Já ouviu essa palavra? Ele até se faz de coisa boa, irmão. Eu falo que quando o diabo quer derrubar alguém, irmão, ele não aparece para a pessoa com um garfo na mão, um chifre, um baita rabo, né? E dizendo que ele é o diabo e veio para te destruir. Pelo contrário. Pelo contrário. Ele aparece para você como uma coisa boa, como uma coisa bonita. E a pessoa diz, nossa, como é que algo tão bonito, tão bom pode ser mal? Pois é, irmão. O mal tem muitas aparências, muitas formas. Eu tenho que me abster de todas elas. Ainda que pareça coisa boa, ainda que pareça certo, aos olhos de todo mundo, abstende-vos de toda a aparência do mal. Abster significa recusar aquilo que é fora da vontade de Deus. A palavra é essa. Ah, vamos ver se presta, vamos ver se dá certo, vamos ver o que eu faço. Não vou ver nada, eu recuso, eu não quero. Seja uma sugestão, seja uma proposta, seja o que for. O mandamento de Deus, o conselho de Deus, nós estamos falando, é recusar. Você quer ser uma pessoa feliz? Recuse tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que te afasta de Deus. Amém? Então são 7 conselhos que o Espírito Santo nos dá para termos uma vida abençoada. Eu falei 3 coisas importantes: andar em comunhão com Ele, viver em paz e alcançar a vitória que nós precisamos, isso em todas as áreas da nossa vida. Glória a Deus. Que Deus lhe fale mais ao coração. Coloque a mão sobre o seu coração assim. Isso. E que você curvasse a cabeça, fechasse os olhos por um instante. Pai, obrigado pela palavra que recebemos. Sabemos que a Tua palavra é a verdade, Pai. E a Tua palavra é fiel e verdadeira. Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus. Eu oro primeiramente por todos que vão assistir esse vídeo, Pai. Oh Deus, que nem que seja daqui a anos depois, isso não importa para o Senhor. Que o Senhor estenda as mãos sobre essa pessoa, Pai, que participa deste vídeo, Deus, que ela seja abençoada onde quer que ela esteja. O Senhor estenda a mão sobre a vida dela, quebrando todo o laço do diabo, toda a obra do inferno, e abençoando esta pessoa em nome de Jesus. Que ela seja tocada pelo Teu poder, seja curada, liberta e abençoada em nome de Jesus. E Pai, te agradecer.